compensado, como dizia o outro, condicionado, porque faz barulho e quando eles estão a gravar, então nós damos graças a Deus por cada irmão e também algumas pessoas que não estão bem e nós conhecemos e sabemos e pedimos aos irmãos e às irmãs para, quando puderem visitar, não é? Nós sabemos vários, eu não vou mencionar os nomes todos. A irmã Ribeiro também, infelizmente, teve uma queda, acho que foi na sexta-feira, caiu outra vez, já tem sido várias vezes, mas parece que só afetou os músculos e para ela não é fácil porque o marido está na situação que ele está. Então, vamos orar por ela e só dar encorajamento a ela também, não é? Porque às vezes, tanto sozinhos, não é muito fácil. Então, a gente vai só nesta manhã orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua palavra. Pai, nós te agradecemos por podermos estar aqui. Nós queremos pedir, Senhor, por os teus servos, as tuas servas que não estão bem. Senhor, pedimos, Senhor, por o irmão Marcos e a sua esposa. Pedimos, Senhor, por a irmã Ribeiro, o seu esposo. E, Senhor, e tantos outros que não podem estar aqui conosco, Senhor. Obrigado por aqueles que estão aqui. E nós pedimos uma bênção sobre eles, sobre a sua vida, Senhor. E entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu és fiel, talvez não ao tempo que nós queremos, mas ao teu tempo. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não desfalecer, Senhor, e a continuar nesta carreira, Senhor, que tu nos destes para correr. Obrigado, Senhor, por este privilégio de podermos estar aqui. Pensamos naqueles que não têm e nem podem ir por causa de guerras, por causa de, Senhor, tantas coisas, Senhor, que estão a acontecer na vida deles, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a dar valor àquilo que a gente tem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, não sei quantas pessoas lembram-se daquilo que a gente falamos a semana passada. Quem é que estava cá a semana passada? Ok. A irmã estava? Ok. Alguma pessoa começou a declarar o versículo, não é? Esquecendo as coisas que... não é? E focando no alvo que está à frente. Muitos de nós, às vezes, gostamos de trazer coisas do passado e às vezes até parece que, não é? A palavra do Senhor diz que é como um cão que volta ao seu vómito, não é? E a gente, quando ouve isso, um cão volta. Mas nós às vezes somos assim. Nós às vezes pensamos naquilo que passamos ou problemas, seja o que for, não é? E a gente não quer perdoar e não queremos, não é, dar glórias a Deus por aquilo que Ele está a fazer, mas preferimos focar naquilo que nos afetou, que nos amagoou, e Deus quer que nós nos esquecemos. Então, quando os judeus, hebreus, israelitas, seja o que a gente quiser chamar, quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz, mais ou menos, se a gente calcular, eles estavam lá 400 a 450 anos como escravos. 400 a 450 anos como escravos. Há aqui algumas pessoas que são escravos de certas coisas, certos vícios, certos problemas. Não é? Às vezes, quando a gente não passa por certas coisas, não é? A gente parece que passa para ressaca e a gente quer, não é? Onde é que está aquilo?
onde Deus nos quer curar. Há pessoas que Deus cura, mas elas acordam de manhã e estão a querer aquela dor que tinham antes. Não é? Estão a pensar e a dizer, se eu pudesse, não é? Nós temos que, como crentes, esquecer o que está para trás, porque quando a gente chegar ao céu, Deus vai, cada palavra que nós falamos, a gente vai dar contas a Deus e Ele vai perguntar, mas porquê é que tu fizeste isto e fizeste aquilo? Às vezes a gente não quer perdoar porque a pessoa nos amagou ou tirou dinheiro ou roubou dinheiro, mas se a gente quer ir para a terra prometida, nós temos que ir em frente. Se a gente quer receber as promessas de Deus, e aqui, irmãos e irmãs, nesta manhã, eu quero falar no sentido que é ligado à mesma coisa, porque é a história de Moisés. E Moisés, se a gente pensa, Moisés passou por dificuldades. Quando ele era um bebê, Faraó deu uma ordem e disse, matar os bebés todos. Não é? Não foi assim? Então, Moisés, ele teve que fugir. Mas agora a coisa interessante, irmã, é que ele fugiu para o mesmo lugar das pessoas que queriam matar ele. Já pensaram nisso? Às vezes a gente, quando temos problemas, a gente quer fugir. Ou dizemos, vamos mudar para outra cidade. Mas os problemas não ficam para trás. Só ficam para trás quando a gente toma uma decisão e diz, eu vou perdoar, eu já não quero esta situação, eu tenho que resolver isto. Porquê? Porque se a gente não faz isso, por exemplo, eu já tenho aconselhado, eu e a minha esposa, pessoas que querem casar, mas têm a roupa suja do casamento anterior. Eu estou a usar isso como um termo, não é? Emocionalmente, ainda estão a trazer aquela pessoa para o casamento. Não é? E depois dizem, o meu ex-marido ou a minha ex-esposa não fazia assim. Ou tu estás mesmo a portar como a minha ex-esposa. E nunca esquecem-se e não querem perdoar. E o que é que acontece? Isso começa a dar problemas. E às vezes até quando há crianças, nós temos que tomar uma decisão e dizer, não, eu agora casei-me e sim, eu tenho o meu filho, a minha filha, seja o que for, mas a pessoa mais importante para mim tem que ser o meu esposo ou a minha esposa. E às vezes há pessoas que vêm para o casamento e não querem que o marido ou a esposa nova diga qualquer coisa. Não digas nada à minha filha, é a minha filha. Ou o meu filho. E quando fazem isso, estão a trazer certos traumas do passado. Então, Deus quer operar na sua vida e na minha, mas nós temos que tomar um passo de fé muitas vezes. Isso é a coisa mais difícil. Então, nesta manhã, se eu puder dar um título à mensagem, é como é que a gente vai conseguir mudar do natural para o subnatural? Do natural para o subnatural. Quantas vezes é que o irmão e a irmã está a viver no natural? Nas coisas aqui do mundo. E nós, muitos de nós saímos até do catolicismo, mas continuamos com a mentalidade que
o Papa ou o Padre é que é a pessoa que ouve Deus. Então pensam que o pastor Abel ou outros pastores é que ouvem a Deus. Mas para a gente ter experiências do sobrenatural, nós temos que deixar o natural. Deus quer, eu vou dizer isto aos irmãos, Deus está-nos a dar um tempo, uma oportunidade, uma janela para nós, como crentes, enforçar a autoridade e o poder de Deus na área onde nós vivemos, nas casas onde nós vivemos. Mas nós muitas vezes operamos mais nas coisas naturais, aquilo que a gente vê, do que no sobrenatural. Porquê? Porque é mais fácil uma coisa que eu posso controlar. Eu posso controlar isto. Eu posso ligar ou desligar. Há certas pessoas que quando eu dou o microfone, elas ficam... A minha esposa é uma delas, não é? Tem que ver e tem que... Porque não sei porquê, isto nunca mordeu a ninguém. Mas quando a gente não tem confiança em fazer uma coisa, a gente não gosta de fazer. Por exemplo, orar por os doentes. Quantos de nós aqui já vimos coisas sobrenaturais acontecer na nossa vida? Coisas sobrenaturais. Nós, às vezes, é difícil a gente crer que Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Moisés, por exemplo, eu vou voltar a Moisés. Os irmãos sabem que Moisés, ele era uma pessoa que... O que é que ele fazia? A palavra de Deus diz que ele gaguejava. Né? Conhecem alguém que faz isso? E às vezes torna-se difícil da pessoa ouvir e perceber o que é que essa pessoa está a querer dizer. Em algumas pessoas é um problema, não é? E não conseguem falar. Se a gente pensa em Moisés, o que é que ele era? Ele era um gago. Dizem que ele era gago, não era? Mas será que ele era mesmo? Será que ele era mesmo? Se a gente ler em Atos 7:22, Atos 7:22, ok? Atos 7:22. O que é que a Bíblia diz-nos sobre Moisés? O que é que ele era? Sim, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em quê? Em palavras. Ele era poderoso em palavras. Isso quer dizer que quando ele falava, tinha poderes. Ele conseguia, mas o que é que aconteceu? Em Êxodo 4, versículo 10... Êxodo 4, versículo 10, o que é que aconteceu? Êxodo 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falastes ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado. Mas a Bíblia em Atos estava a dizer que ele, quando ele falava, ele como líder no Egito, então isso quer dizer que quando ele estava no Egito, como líder, ele não podia estar a gaguejar. Se ele queria dar uma ordem, ele não podia estar... E os soldados à espera e não sabiam o que fazer.
Então, ele tinha que falar-se. Ele tinha que poder falar-se para ser líder. E ele foi instruído e foi ensinado. Mas o problema é que, às vezes, para nós entrarmos no sobrenatural, Elsa, nós temos que tomar um passo de fé. Não faz sentido. Há desafios e a gente, no dia 5 de fevereiro, vai começar com jejum e oração. Ixi, terrível. Porquê que a gente quer jejum e oração por 10 dias? Porque a gente quer buscar a face de Deus, ou pessoalmente, ou para a igreja, e a gente quer dizer, não, nós confiamos em Deus, que Deus vai fazer isto ou vai fazer aquilo, e Deus vai providenciar. Como os irmãos sabem, nós estamos com planos de comprar outro prédio, porque a escola está a crescer, a igreja, no culto inglês, está a crescer e a gente não tem espaço. Mas, às vezes, para tomar um passo de fé, vem o medo. Já alguém aqui passou por isso? Quando a gente quer tomar um passo de fé e Deus nos está a desafiar, a gente pensa, bem, se eu fizer isto não faz sentido. É o último dinheiro que eu tenho na minha mão e se eu der agora, eu vou ficar sem recursos. Aquela mulher, o que é que ela disse? Ao profeta, ela disse, isto é a última comida que a gente tem. Quando eu fizer isto, eu e o meu filho vamos morrer. Não foi assim aquela viúva? Então o que é que aconteceu? Ela estava a dizer que eu não posso ajudar a ti, mas o profeta disse, não, toma um passo de fé, faz para mim e Deus vai providenciar aquilo que tu precisas. E a Bíblia diz que Deus operou de tal maneira que até as secas acabarem, ela nunca faltou pão e comer em casa. Mas o que é que aconteceu? O filho dela ainda morreu. Por quê? Porque ela disse, o meu filho vai morrer. Então, há pessoas aqui, irmãos e irmãs, que Deus tem planos para si, tem sonhos para si, mas a gente está confortável onde a gente está. Pastora Bela, eu já sou de idade avançada. Ou eu não posso fazer isto porque se eu tomo este passo, eu não posso. Vai ficar mal. Irmãos, às vezes a gente tem que tomar passos. Os irmãos sabem que antes de eu ser pastor, eu era eletricista de carros, trabalhava com carros. Trabalhei talvez 10 anos. Então, irmão Horácio, eu trabalhava, não é? Algumas pessoas dizem que os pastores não trabalham, mas antes de ser pastor, eu trabalhava. Não sei se estão a dizer amém porque os pastores não trabalham ou amém porque eu trabalhava. Não sei. E eu trabalhava e quando eu estava a trabalhar, já aí Deus estava a falar comigo. Eu nunca queria ser pastor, irmã Lídia. Eu não queria ser, porque eu vi aquilo que o meu pai passou. Eu disse, eu nunca... Não é? Eu disse, é mais fácil eu perder o cabelo do que ser pastor. Então, das duas maneiras, perdi o cabelo e fui pastor. Mas quando Deus tem uma chamada para a nossa vida, quando Deus quer fazer algo sobrenatural, e eu trabalhava, e a gente trabalhava em duro, não é? Aqueles que conheciam, o meu sogro, a gente trabalhava, e o meu sogro era uma pessoa que trabalhava, nem tinha tempo para comer. Não é? Ele comia as sandes, Manuel, com óleo, punha na mão, não faz mal, não tinha tempo. Não é? Mas quando eu estava lá, Deus, os irmãos aqui, alguns irmãos, foi a culpa dos irmãos,
os irmãos, eu estava em Portugal, estava a passar um tempo a buscar a face de Deus, era em agosto, estava a buscar a face de Deus. Qual era o rumo, a direção que eu tinha que tomar para o meu futuro, eu e a minha esposa? Porque eu tinha completado a escola bíblica e o meu sogro estava a fazer planos para mudar as coisas lá e a gente estava a buscar a face de Deus. E chegou a um ponto que a gente teve que decidir, vamos para a esquerda ou vamos para a direita. Mas não ouvíamos nada. E eu quero dizer aos irmãos, às vezes quando a gente quer saber a vontade de Deus, nós temos que pagar um preço. Tem que haver um sacrifício. Há pessoas que estão a fazer a mesma coisa, da mesma maneira, e querem mudança. Não pode acontecer. A gente não pode estar a fazer as coisas da mesma maneira os dias todos e pensar que vai mudar. Se a gente não mudar de direção, se a gente não parar de tomar isto ou fazer aquilo, não vai mudar. Deus não opera sem o homem ou a mulher tomar uma decisão. Deus, quando operou aqui na terra, sim, Deus é soberano, mas Ele precisa de trabalhar através de nós. Ele pôs-nos aqui, no tempo de Adão e Eva, Ele pôs Adão e Eva lá, para eles tomarem autoridade daquilo que estava na terra. Então, nós, se a gente quer ver coisas sobrenaturais acontecer na nossa vida, seja na saúde, seja financeiramente, nós temos que pagar um preço. A gente tem que dizer, eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Então, eu sabia que Deus tinha uma chamada na minha vida, então o que é que eu fiz? Eu passei vários anos, 3, 4, 5 anos, a estudar na escola bíblica, mas nada acontecia. Então a gente tomou esse tempo, fomos a Portugal, até naquele tempo tomamos umas férias mais longas, acho que foi 5, 6 semanas, e quando a gente estava lá, recebi um telefonema de Joanesburgo. Pessoas a dizer, Pastor Abel, nós temos estado a orar e Deus mostrou-nos que o pastor tem que vir tomar conta desta igreja, que é esta igreja. Acho que chamava-se Igreja Evangélica Portuguesa. Então, naquele tempo, eu fiquei preocupado, porque eu pensei, bem, se isto é a vontade de Deus, o que é que eu vou fazer agora e o que é que eu vou dizer ao meu sogro? Porque ele estava com planos e nós estávamos com planos. Mas, em tudo o que Deus quer fazer, Deus está à espera que a gente tome um passo de fé. Há pessoas que querem cura, mas nem conhecem versículos sobre cura. Há pessoas que querem ser abençoados financeiramente, mas nem sabem onde é que estão as passagens sobre as bênçãos de Deus e a providência de Deus. Nós temos que pagar um preço para Deus fazer o sobrenatural. Então o que é que aconteceu? Eu tive que dizer ao meu sogro e tive que dizer, olha, é isto que aconteceu, e por acaso ele também vinha aqui à igreja. Então ele sabia. E o meu sogro não é uma pessoa que falava muito nesse sentido comigo e com, não é? Mas quando eu aproximei e a gente orou e jejuou e disse, se é a vontade de Deus, o meu sogro vai aceitar sem problemas nenhum e sem reclamações, sem desafios, sem nada. E o meu sogro, quando ele tem alguma coisa, se é para dizer, ele diz. Dizia, neste caso. Então fomos ter com ele e ele disse, bem, se é isso que tem que acontecer, vai à tua vida e faz o que Deus está a chamar para tu fazeres. E a gente já passaram 23 anos. Mas não foi fácil, porquê? Porque quando eu entrei aqui,
aquilo que eu estava a ganhar era mais do que aquilo que eu ia receber aqui. E houve uma pessoa que até disse a mim, quando eu vim aqui, disse, olha, tu vens aqui e eu dou X de dízimos. Então essa pessoa estava quase a dizer a mim, irmã, tem cuidado, porque se tu não te portas bem, eu vou retirar os meus dízimos. E eu cá para mim a pensar, eu tenho uma família, uma esposa, renda, eu morava ali também na Madeira Heights, onde a irmã Araújo mora. Eu morava lá e a pessoa tinha que pagar a renda e eu estava preocupado se eu ia ter os recursos para poder sobreviver. Mas eu lembro claramente que o Senhor disse a mim assim, quando tu tomares esse passo de fé, eu vou aumentar 3 vezes mais aquilo que tu vais receber. Mas eu tive que tomar o passo. Se a gente for voltar para Êxodo 4, há aqui pessoas que querem e estão frustradas na vida que estão a viver, não dão um passo para frente, nem um passo para trás, mas estão confortáveis, vamos lá dizer, têm medo de tomar um passo, uma decisão e dizer, não, eu não quero ficar aqui mais. Deus tem falado com essas pessoas, mas essas pessoas estão paradas, quase paralisadas. Eu não posso, se eu fizer isto, vou ofender esta pessoa. Mas Deus está a chamar. Eu, quando estava lá, eu tinha problema. Eu tinha problemas e tinha receio por causa das finanças, não saber o que é que eu ia fazer. Mas quando a gente toma um passo de fé, e há pessoas aqui que Deus está a chamar a si, e Moisés, quando o Senhor chamou ele tinha medo, ele tinha receio. E ele, em Êxodo 3:11, Deus chamou ele para ele ir falar com as pessoas. E o que é que ele disse? Então Moisés disse ao Senhor, ou Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Versículo 13, ele umas 3 ou 4 ou 5 vezes, versículo 13, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Então, a segunda vez ele estava a dizer, mas como é que eu vou explicar? Como é que eu vou dizer a eles? Êxodo 4, versículo 1. Êxodo 4, versículo 1, o que é que diz? Êxodo 4, versículo 1. Outra vez Moisés. Então respondeu Moisés, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Versículo 10, 4:10, o que é que diz lá? 4:10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui de antes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Okay? Versículo 13, Moisés outra vez. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. Então, há pessoas aqui que Deus está a querer desafiar para nós mudarmos a vida e fazermos algo. Se o irmão quer cura, Deus está a pedir ao irmão, à irmã, para mudar e pagar o preço.
parece que só algumas pessoas é que estão a ouvir a pregação. Ou estão a dizer amém, mas há outros que estão a dizer isto dói muito, é melhor eu calar-me. Se nós estamos a passar por depressão, ansiedade, o que é o medicamento para isso? É a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, a minha força é. A palavra do Senhor diz, não estejais inquietos por coisa alguma, ansiosos, outra tradução. Então, quando eu tenho a palavra de Deus, mas eu não tomo um passo de fé, não importa o que está à minha frente, eu tenho que querer que Deus vai resolver a minha situação e que Deus vai operar independente daquilo que eu estou a sentir ou a ver. Quando Deus diz que Ele vai dar algo, Ele vai dar. Os irmãos, há aqui alguns irmãos sabem que há um tempo atrás Deus disse a mim e à minha esposa para dar o nosso carro ao outro pastor que trabalha aqui na igreja. Então, para dar um carro, não sei quantas pessoas aqui já deram um carro. Mas eu não estou a dizer dar um carro e dizer, isto está barato, ele só pagou 20 mil. Estou a dizer dar sem cobrar nada. Então Deus pôs no nosso coração para a gente dar o carro. E aquele carro valia 80, 90 mil randes. E a gente não tinha 80 mil randes para comprar outro carro. Matias. Então, eu não fiz muito bem em matemática na escola. Mas, uma coisa eu sei, se eu tenho 80 ou 90 mil e tenho zero, qual é o valor maior? Isso aí eu consegui passar. E o que é que aconteceu? Nós demos o carro, por quê? Porque a gente estava a passar por dificuldades financeiras e o Senhor disse, o teu problema, Paula, Abel, é que vocês têm medo de confiar em mim. Vocês têm medo. Por quê? Porque o medo de não ter recursos é uma coisa real. O medo de não ter saúde é uma coisa real. Em Êxodo 4, eu vou acabar a minha história, mas eu quero mostrar que o próprio Moisés, a gente vê Moisés como um homem de Deus, um homem que tinha poder, era ousado. Ele tinha dúvidas, ele tinha receio. Não é fácil. Porque imaginam, Moisés, ele fugiu, mas depois voltou para o mesmo lugar onde ele fez o quê? Ele matou um homem. Por que é que ele matou o homem, irmão? Porque ele viu esse homem a matar ou a bater em alguém no povo dele. Então ele, na sua maneira, disse, eu vou ser o salvador do meu povo. Então, nas forças dele, antes de dizer amém, ouçam o que eu estou a dizer, nas forças dele, ele matou aquele homem porque ele pensava que ele ia resolver. E às vezes o nosso problema é que a gente não quer confiar em Deus e queremos fazer as coisas à nossa maneira. E a gente diz, não, Deus vai se alinhar aos meus planos. Não, não é assim. Eu tenho que me alinhar aos planos de Deus. Quando eu faço coisas fora da vontade de Deus, eu vou pagar o preço, eu vou sofrer. Há sempre circunstâncias de decisão que eu tomo fora da vontade de Deus. Então Moisés queria libertar o seu povo e ele, depois de estar 40 anos no Egito, a usufruir das bênçãos do Egito, no coração dele ele disse, isto não está certo, eles estão a bater nesta pessoa. E o que é que ele fez? Matou esse homem, enterrou ele na areia e ele pensou que ninguém viu. Mas houve alguém que viu e Deus viu. Mas o que é que acontece? Agora, Deus chamou ele para voltar para o mesmo lugar onde ele era um homem que conheciam ele como assassino. E eu quero dizer que às vezes Deus,
quando Ele nos liberta e nos salva, Ele quer nos levar para trás, para o mesmo lugar. Imagine Paulo que matou pessoas, matou maridos, matou esposas, famílias, porque ele tinha tanto zelo que matou os crentes. E agora a pregar e a dizer, Jesus te ama. Eu sou, Jesus te ama, mas tu mataste o meu marido. Quem és tu? Então, Moisés voltou e a gente vê, Deus pôs ele à prova para ver se ele confiava em Deus. Em Êxodo 4, versículo 2, o que é que acontece? Êxodo 4, versículo 2. Ao que lhe perguntou o Senhor, o que é isso na tua mão? Disse Moisés, uma vara. Eu tinha uma vara na mão. Depois, versículo 3. Ordenou-lhe o Senhor, lança no chão, e ele a lançou no chão. E ela se tornou em uma cobra. E Moisés fugiu dela. A Bíblia não diz, mas eu acho que Moisés ficou gago neste momento. Foi aqui que ele ficou gago. Cobra! Foi aí nesse momento, pastor Mário, que ele ficou gago. Há aqui pessoas que quando veem cobras... Quando eu fui de férias há pouco, eu tinha uma mala, levantei uma mala e estava uma cobra por baixo da minha mala. Não sei se ela queria viajar comigo ou o que é. Então tive que estar ali buscar uma caixa, pôr a cobra lá dentro. Eu sei que os moçambicanos gostam muito de cobras, não é? Então o que é que acontece? Muitas vezes Deus dá-nos um desafio porque Ele quer ver, e há irmãos e irmãs que estão a reclamar por causa da dor, por causa dos problemas, por falta de recursos, mas não confiam em Deus. E como Moisés, podes ficar, como Moisés, Deus muitas vezes dá-nos uma prova e diz, tu tens que fazer isto. Quem de nós aqui, se Deus dissesse, põe a vara? E o que é que Moisés fez? Ele fugiu. E muitas vezes lembra-se na Bíblia que eles estavam a orar, a dizer, Senhor, liberta o teu servo que está na prisão, e ele bateu à porta e eles não creram que ele estava à porta. E o que é que aconteceu? Ele deitou no chão e tornou-se numa cobra. Agora, o versículo 4 é interessante. O Senhor diz, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda, estendeu ele a mão e ele pegou. E ela se tornou em vara na sua mão. Em vara na sua mão. E agora, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes, e eu não sou uma pessoa que trabalha com cobras, mas eu acho que agarrar uma cobra pelo inhofe é perigoso. Dizem que a pessoa quando quer apanhar uma cobra tem que agarrar a cabeça e para ela não morder. Então se eu agarrar assim e ela está solta, o que é que ela vai fazer? Ela consegue morder. Então o que é que Deus estava a dizer? Deus estava a dizer a ele, confia em mim e eu vou te proteger dessa cobra. Ele podia, no raciocínio dele, dizer, não Deus, estás errado, eu tenho que agarrar ela na cabeça. Mas Deus disse, agarra ela na parte de trás, na cauda, e eu vou fazer um milagre. E há pessoas aqui que Deus quer desafiar e a gente está a reclamar, mas porquê é que eu estou tão triste? Porquê é que eu estou com tantos problemas? Isto não acontece, aquilo não acontece. Mas a gente não quer obedecer àquilo que Deus está a dizer. Deus está a dizer, sai desse trabalho e vai para outro, e a gente diz, não,
aqui estou confortável, eu tenho um salário, pelo menos. Mas às vezes a gente tem que dar um passo de fé. Às vezes a gente tem que agarrar a cobra para ver um milagre. Às vezes a gente tem que tomar um passo e talvez Deus está a desafiar e dizer, vocês têm que jejuar e orar. Às vezes a gente tem que dar. Houve um milagre que a gente teve aqui, alguns irmãos podem não lembrar, mas nós como igreja, para construir esta parte aqui deste pilar para ali, custou quase 1 milhão de rands. Só isto. Mas o que é que aconteceu? Eu acho que a Lídia, naquele momento, podes depois dizer, Deus pôs no meu coração que a gente tinha que dar 7.000 rands que a gente não tinha, porque a gente estava a construir. Deus disse para a gente semear estes 7.000 numa outra igreja grande. Então o que é que aconteceu? Nós tomamos um passo de fé e a gente semeou dinheiro que a gente não tinha. Mas a gente semeou e disse em nome de Jesus, lembras-te disso? Então tu és testemunha. Então a gente semeou e desse a gente não tinha. O que é que aconteceu? Deus providenciou de tal maneira que estes 1 milhão de rands foi tudo pago. A gente recebeu 700.000 rands de volta. Quem aqui é bom na matemática? 7.000 para 700.000. Qual é o banco que dá esse lucro? Algum banco? Nedbank, Absa Bank, Capitec. Quanta porcentagem é? De 7.000 para 700.000. Deus, quando a gente às vezes toma um passo de fé, o que é que aconteceu? Deus fez um milagre. E Deus não parou e eu estou a chegar ao fim. O Senhor diz que eu estou a dar isto como um testemunho para ti. E depois Deus disse no versículo 6, disse a Moisés, disse mais o Senhor, mete agora a mão no seio, e meteu a mão no seio, e quando tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Depois versículo 7, disse ainda, torna a meter a mão no seio, e tornou a meter a mão no seio, depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando a gente obedece a Deus, até doença, até pecado, Deus restaura e perdoa. Nós, por nós mesmos, somos pecadores e somos doentes. Mas nas mãos de Deus, uma coisa que tem câncer pode se tornar sarada. Onde há recursos, falta recursos nas mãos de Deus. É por isso que Deus disse, o que é que tu tens na tua mão? E há pessoas, irmãos e irmãs aqui, que têm algo que Deus já deu, mas a gente olha para aquilo e diz, isto é só uma vara. Mas a vara, aquela vara, mais à frente, Moisés, quando atirou, os egípcios fizeram magia. E o que é magia? Magia é uma coisa que não é real. Magia é, eu digo aos irmãos, olha, vem aqui, e depois tem assim isto branco, não é? Vem aqui, e quando eu tiro, sai um coelho. Já viram isso? Isso é magia. Mas porquê? Porque ele já tinha posto um coelho cá dentro e tinha uma parte onde o coelho estava escondido. E eu só via uma coisa branquinha, mas não via que aquilo parecia uma orelha, e quando eu tirei, saiu um coelho. Mas eu já experimentei isso e nunca sai coelho desta caixa. Então, as pessoas que faziam magia tentaram copiar o poder de Deus. Houve no livro de Atos uma pessoa que queria comprar até o poder de Deus. E o que é que aconteceu? A mesma vara que Moisés usou
engoliu aquelas cobras daqueles que fizeram magia. Por quê? Porque Deus demonstrou que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há outro Deus igual a Ele. Não há mais ninguém que pode fazer aquilo que Ele faz. Mas, irmãos, há coisas aqui que a gente tem que pensar. Para eu usufruir das bênçãos de Deus e os milagres, tem que haver um passo de fé e um passo de obediência. Eu não posso só por um tempo estar a obedecer e depois voltar atrás para o Egito. Porque aqui tinha a carne. Não. Havia um homem chamado Mila. Ele tinha centenas de crianças que ele tirava da rua para dar alimento e acolho e pôr. Ele comprou propriedades e tudo. E os irmãos sabem o que ele fazia? Ele sentava-se à mesa e em certos casos havia 2.000 crianças assentadas. Ele assentava-se, não havia nada na mesa, ele punha o prato, punha o garfo e a faca e o copo. E ele orava e dizia, vamos agradecer a Deus por o alimento. E aquelas 2.000 crianças a dizer, obrigado, Senhor, por esta comida que está à nossa frente. Obrigado por tu providenciastes. E havia alguém que batia à porta. E eles estavam lá e traziam-se comida para eles todos. Era o Mr. Delivery. E ele conseguiu por anos. Mas há pessoas aqui que estão a dizer, eu estou farto desta situação. Eu estou farto de estar aqui, sempre com estes problemas. Estão naquele lugar, mas estão infelizes. E Deus está a dizer, vai, sai, faz, obedece. Irmãos, para eu querer alguma coisa, e o que é que aconteceu? Quando eu e a Paula demos o carro, que era 80.000 rands, mais ou menos, 90.000, a gente demos, então estávamos no zero. No zero. E o que é que aconteceu, irmã? Em 3 meses, pessoas começaram a dar-nos. Mas antes disso, Deus disse, eu quero que tu vais fazer compras e escolher um carro que tu queres. Imagina eu agora ir ver, fazer compras e eu não tenho dinheiro. Então o agente está a dizer, qual é o carro que tu queres? Não quero este. Mas eu não podia dizer a ele que eu não tinha dinheiro. Ele ia dizer, este homem está maluco. E aquele carro que nós compramos custou, irmã, 160.000. De 80.000 para 160, é o dobro. O dobro. O que é que aconteceu? Quando eu tomei esse passo e comecei a ver e vi um carro que eu queria, eu tomei o passo de fé. E eu estava a dizer, Senhor, eu vou agarrar na cobra pela cauda e eu sei que tu vais fazer um milagre. E o que é que aconteceu? Em 3 meses, pessoas que não sabiam, eu não anunciei nem aqui na igreja, eu não fiz. Nem pedi aos irmãos, não é? Como no outro dia vi um pastor dizer, eu estou em grande dívida de $1 milhão. Eu peço à igreja para me ajudar. E para mim aquilo foi, então por que é que entraste em $1 milhão de dívidas? Então o que é que aconteceu? Uma pessoa telefonou-me e disse, pastor Abel, Deus falou comigo, está aqui 50.000 rands. Outra pessoa telefonou-me e disse, pastor Abel, Deus falou comigo, deram-me 20.000 rands. Outro deu 5. Eu consegui, pela graça de Deus, ter aqueles 160.000 rands que eu nem trabalhei, nem esforcei-me, mas pela graça de Deus e por causa da nossa obediência, Deus deu-nos o carro que está aqui fora, aquele vermelho. Porquê? Porque a gente jejuava, orávamos, ouvíamos a voz de Deus e obedecemos aquilo que Ele dizia. Se Moisés não agarrasse na cobra, ela ia fugir. E não tem tempo, mas neste versículo, neste capítulo, diz que quando Moisés trouxe a vara, era a vara dele. Quando ele saiu daquele lugar, ele chamou a vara de Deus. A vara de Deus.
Aqui, irmãos e irmãs, se os irmãos e as irmãs não tomaram um passo de fé, às vezes, se Deus puser no nosso coração, nós temos que tomar um passo. Se o irmão e a irmã está a crer e tem fé que Deus vai dar uma casa, eu aconselho, semeie em alguém que está a querer comprar uma casa. Ponha uma semente em avanço. E diga, eu creio que Deus vai providenciar. Se o irmão e a irmã quer cura, comece a estudar a palavra do Senhor e ore por pessoas que precisam de cura. Não vamos estar parados na nossa casa a dizer, eu estou doente, eu quero morrer. Não, vamos tomar um passo e dizer, Deus, eu creio que Tu vais curar esta irmã. Eu, do momento, não estou, mas eu creio. Eu tomo um passo. Eu vou agarrar nesta serpente. Eu tenho medo. Irmão Horácio, sabe, o maior problema que nós temos como crentes é o medo, o receio. Eu não posso falar. Não posso fazer. Os irmãos sabem que quando Deus estava a falar com Moisés e perguntou, onde é que tu queres ir? Moisés estava a dizer, então Deus diz, Canaã. Mas Moisés queria ir para Califórnia. Às vezes, quando Deus fala, a gente quer ser libertos, mas não queremos pagar o preço. Mas aquela pessoa ofendeu-me. Ele chamou-me um pobre, chamou-me isto. E a gente fica com receio. Mas Deus está-nos a querer dizer, pega. Eu não tenho recursos para começar aquilo. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer à minha família? Foi isso que eu pensei. O que é que eu vou dizer ao meu sogro e à minha sogra? Que eu agora vou entrar no ministério. E aquele receio. Mas eu posso dizer com toda a certeza, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E a igreja, os irmãos, têm sido uma bênção para mim e a minha esposa. Alguns que... Mas eu não vou chamar esses nomes, não é? Algumas pessoas que talvez, irmã, não é? Mas graças a Deus por o amor. Eu quero dizer aos irmãos, algumas pessoas, ao terminar, nós temos tomado um passo e algumas pessoas aqui, os irmãos, têm contribuído. E a gente fez uma aplicação no banco para comprar o bus, porque a gente, de momento, não temos os recursos, porque aquilo que a gente ajuntou, pusemos um depósito para a propriedade que queremos comprar. E a gente foi ao banco e o banco fez o empréstimo e a gente quer só o empréstimo para poder ter o bus para transportar. E agora o banco esta semana mandou uma mensagem e disse para a gente liberar, dar a bus, vocês têm que ter um depósito de 55 mil rands. Que eu não queria estar a tirar. Então nós começamos a orar a Deus. Os irmãos sabem que esta semana eu tive um telefonema de alguém que disse, Pastor Abel, eu quero dar 60 mil rands para depositar. Vou dizer aqui deste lado, porque aquelas pessoas ali parece que não. Deus disse, essa pessoa disse, eu já depositei, daqui a uns dias vai refletir para vocês poderem pôr o depósito nesse bus. Parece que os irmãos não creem no sobrenatural, parece estão assim a falar muito baixo. Irmãos, para eu tornar o meu natural em sobrenatural, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que agarrar e fazer coisas, não importa. Eu talvez ia ofender, eu ofendi talvez a minha família de tomar esse passo para ir para o ministério.
Mas eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Tem sido fácil? Não. E ao terminar nesta manhã, o que é que o irmão e a irmã têm na sua mão? Que Deus está a dizer, o que é que tu tens que eu posso usar? Eu já estou muito cansado, já sou uma pessoa de idade. Não, irmão. Deus talvez quer usar assim como um guerreiro para interceder para a salvação. E a gente está a dizer, eu estou pronto só para morrer. Não, nós como crentes nunca devíamos dizer isso. Eu sei que a gente queremos ir para o céu, mas a gente tem que sair daqui como guerreiros, não como pobres e mal agradecidos e dizer, coitadinho de mim. Não, a gente tem que sair daqui em vitória, porque Jesus já deu-nos a vitória. Jesus já disse, morte, onde é que está o teu aguilhão? Senhor, o que é que eu tenho nas minhas mãos? Pastor, eu não tenho recursos, eu não tenho para ir pescar as pessoas para trazer à igreja. Deus vai providenciar. Vamos só pôr de pé nesta manhã. Irmãos, há aqui irmãos e irmãs e pessoas que querem que Deus opere subnaturalmente na sua vida, mas estão a agir de uma maneira natural. Eu quero encorajar os irmãos para preparar o seu coração. Eu sei que há pessoas que dizem, pastor, eu não posso jejuar porque por causa dos diabetes, eu não posso fazer isto. Não, peça a Deus, qual é o preço? Talvez não é alimento, outra coisa. Por 10 dias não vou usar o telefone, ou não vou ver a parabólica. Peça a Deus, Senhor, qual é o preço que eu tenho que pagar para receber aquilo que tu queres? Eu quero e eu creio. Quantas pessoas aqui creem que Deus é um Deus de sobrenatural? Quantas pessoas? Eu vou fechar os olhos porque eu não quero. Mas a gente tem que tomar um passo do natural para entrar no sobrenatural. As coisas não só acontecem assim. Há irmãos que Deus ainda tem sonhos para si. Tem planos para si, mas a gente está amarrado, estamos paralisados e dizemos, eu já estou muito velho, eu não posso fazer, não posso fazer isto, eu vou ofender a minha família, não posso. Irmãos, então se você está paralisado, vai morrer assim paralisado. E Deus está a dizer, sai do natural e entra no sobrenatural. Mas para entrar lá eu tenho que obedecer. Para entrar lá, se Ele fala, eu não posso dizer, isso vai ser desconfortável. Eu já estou aqui tão confortável, já estou na reforma. Mas para quê? Para quê ir dar comida aos pobres? Não, eu gosto de cozinhar, mas não, já estou cansada. Mas aquela viúva deu e salvou a vida de um profeta. E esse profeta salvou a vida dela. E do filho. Pai, eu te peço para os teus filhos e as tuas filhas. Eu sei que nós estamos a batalhar e muitos dos irmãos aqui já estão avançados, mas Senhor, se fosse assim, tu ias nos chamar no dia que aceitávamos a ti, voltávamos logo para o céu. Não, nós temos um propósito, Senhor. Seja orar, seja jejuar, seja interceder. A Ana, Senhor, teve lá anos e anos a buscar a tua face para ter um profeta. Mas ela pagou o preço. Estava na igreja, no templo, todos os dias a chorar. Até faziam troça dela. Mas no fim, o sobrenatural tomou posse. Ajuda-nos, senhores. Talvez aqui há irmãos e irmãs que têm pedido perdão a Deus nesta manhã, que estão a dizer, eu estou sempre a dizer, eu quero morrer. Eu estou sempre a dizer, Deus não tem nada, eu sou inútil. Talvez tenha que pedir perdão. Eu nem tenho gasolina.
Mas quando a gente toma um passo de fé, a gente diz, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Deus vai providenciar. Eu vou semear. Eu quero uma casa, mas eu vou semear. Eu vou pôr uma semente, porque essa semente vai dar fruto. Eu não sei o que é que Deus está a falar ao seu coração, mas talvez Deus falou assim nesta manhã. Eu quero que levante a sua mão. Eu não vou perguntar ou pedir para vir aqui à frente, porque não há tempo. Mas talvez o irmão e a irmã, Deus falou consigo. E talvez está a dizer, Senhor, perdoa-me. Tu tens-me aqui por alguma razão. Eu quero buscar a tua face para saber o porquê. Talvez antes da irmã ou irmão falecer, Deus quer que ponha a sua mão sobre o seu neto ou a sua neta para ungir, para essa pessoa ser usada por Deus de uma maneira grande. E Deus está a dizer, espera, meu filho. Para de falar essas coisas, minha filha. Se isso é a sua situação, que o irmão até nesta manhã possa dizer, quando chega o tempo de jejum e oração, no 5 de fevereiro, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Se esse é o seu desejo, levanta a sua mão nesta manhã. Levanta, há pessoas que estão a levantar e diga, Senhor, perdoa-me, Senhor, porque eu não confio em Ti. Eu estou a reclamar, eu quero casar, mas eu tenho medo até de tomar um passo. Eu quero um milagre, mas, Senhor, eu nem vou orar por pessoas, porque eu tenho medo e tenho... Há muitas mãos de irmãos e irmãs e nós vamos orar nesta manhã. Senhor, Tu sabes o coração de cada pessoa, cada irmão, cada irmã. E Senhor, nós queremos ver Tu operares no sobrenatural, não só no natural. Perdoa-nos, Senhor, porque a gente tem receio, tem medo. Perdoa-nos, Senhor, porque a gente está quase como os israelitas a murmurar, a falar e a dizer, eu quero morrer. Senhor, isso não é o que Tu queres que a gente fala. Tu queres que a gente seja, Senhor, como Caleb, que disse, dá-me aquela montanha. Eu ainda quero conquistar e vencer. Com 85 anos eu quero completar a minha carreira. E ouvir Tu dizeres, bem-aventurado meu filho, minha filha. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, Tu sabes qual é o medo que o Teu povo tem, Senhor, quando vem a ansiedade, quando vem as drogas, quando vem isto, quando vem aquilo. A gente pensa, vai ficar pior. Mas muitas vezes, Senhor, antes de ficar melhor, fica pior. Porque Tu estás à espera a ver se a gente vai agarrar a serpente pela cauda, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, que este ano nós possamos ver o Teu sobrenatural a operar mais e mais na nossa vida. Muda o nosso falar, o nosso querer. Dá-nos a fé. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar. E vamos tomar passos de fé nesta semana. Ou vamos dizer, Senhor, eu quero jejuar e orar porque eu quero ter aquela ousadia para dizer à minha família ou aos meus amigos que eu sei que isto é Deus, eu vou fazer. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar. Até domingo, se Deus quiser. O culto de oração a gente vai começar em fevereiro, quando a gente vai começar o tempo de jejum e oração. Que Deus possa abençoar. Obrigado por estarem aqui.